Nesse vídeo nós vamos para a parte 2 aí da criação de um robô trader para Profit Chart, onde eu mostro para você que você consegue criar um robô mesmo que você não entenda nada de programação e assim consiga aproveitar o novo módulo que a Nelogica disponibilizou lá no Profit Chart. Então, vem comigo para esse vídeo que a gente vai para a parte de número 2. E aí, tudo bem? Por aqui, tudo tranquilo. Se você não me conhece, eu sou Alexandre, trader, desenvolvedor de estratégias e também professor de análise técnica lá na Trademap. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Na semana passada eu fiz o vídeo de número 1 sobre como criar aí um robô trader lá na plataforma Profit Chart, a tão conhecida plataforma Profit Chart. E agora nós vamos para a aula de número 2, dar sequência ali no que a gente já aprendeu de parâmetros, variáveis e onde o nosso código principal vai ficar. Se você não assistiu esse vídeo, o link vai estar aqui no card e também na descrição desse vídeo. É muito importante você assistir aquele vídeo primeiro para depois assistir esse e assim você conseguir acompanhar tudo numa boa. Agora vamos para a aula então de número 2, vem comigo aqui para a tela. Pessoal, então, na última aula nós paramos por aqui exatamente de como vai funcionar a estruturação desse código de Begin End e agora nós vamos para a parte de número 2 aqui, que eu quero mostrar exatamente daí para baixo o que a gente vai trabalhar. Então vamos entender o que está dentro dessa parte aqui. Eu criei aqui mais duas variáveis, a fator take, que eu chamei de fator T, e a fator stop, que é a fator S. A gente criou uma variável do tipo float. Se você lembra, a variável do tipo float é aquela que aceita o número decimal, e aí você pode me perguntar, se ela aceita o número decimal, por que nelas estão armazenados os valores do tipo inteiro, 1 e 2 aqui? Porque elas vão fazer parte de uma conta matemática que a gente vai fazer, onde nós vamos projetar o tamanho do nosso alvo com base no corpo do candle. Então, isso não vai dar um número inteiro, né? Por isso que a gente cria ela já pensando no cálculo que a gente vai fazer no futuro, tá? Então, eu criei essas duas variáveis, ó, fator T e fator S, e armazenei dentro delas o valor de 1 para o fator T e o número de número 2 para o fator stop. E para armazenar algo dentro de uma variável, a gente simplesmente, dentro da parte de begin já, a gente vai escrever o nome dessa variável, colocar aqui dois pontos igual, 1, que é o número que a gente deseja, e ponto e vírgula. Feito isso, o ponto e vírgula no final indica que aquela sua ideia, aquele seu código, aquela linha terminou e você parte para uma próxima, tá? Seria como se fosse o ponto final, só que aqui é um ponto e vírgula. Fiz a mesma coisa para o fator S, que eu coloquei de 2, e também fiz a mesma coisa, fechei ponto e vírgula e vamos partir aqui agora para o sinal. A nossa estratégia vai se basear aí no Inside Bar. Se você não sabe, o Inside Bar, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que funciona essa estratégia. Vou estar deixando o link também aqui no card na descrição desse vídeo. Mas de uma maneira bem rápida, é aquela estratégia que o candle atual, que é aquele que a gente está observando, tem o seu corpo total, ou seja, a máxima e a mínima, menor do que o candle anterior. Ou seja, o candle que está para trás dele cobre totalmente o candle atual. Então ele tem a sua máxima menor do que a máxima do candle anterior e a sua mínima maior do que a mínima anterior. Então vamos supor aqui que seja algo que fica assim, ó, uma coisa dentro da outra, né? Esse é o famoso inside bar. E como é então que a gente constrói esse sinal, esse inside bar aqui dentro do Profit? Vem comigo aqui, ó. Para nós criarmos então isso, eu criei uma variável do tipo sinal, ela é do tipo booleano, e a gente vai digitar dentro dessa variável sinal a formação desse candle. Então, eu acabei de explicar como ele funciona. Ó. De novo, aqui está tudo em inglês, tá? A nossa high de 0, porque 0? 0 é o candle atual. Eu já vou mostrar isso para vocês, como é que a gente faz para saber qual candle a gente está trabalhando. Mas a nossa high, ou seja, a nossa máxima do candle atual, é menor do que a high do candle 1, que é o candle passado. E também a nossa low de 0, ou seja, a mínima do candle atual é maior do que a low mínima do candle passado. Coloco tudo isso dentro de um parênteses, porque a gente está montando uma condicional aqui única, que tem mais de um parâmetro, então a gente sempre põe ela dentro de parênteses, tá? Para ele entender que isso aqui é uma coisa só que ele deve ler de uma maneira seguida. Vou lá, ponho meu ponto e vírgula no final e digo, se então o sinal acontecer, ou seja, se ele for verdadeiro,
pintar para mim a barra de azul. Eu vou clicar aqui para executar para você entender de fato como é que funciona o Inside Bar. Ó. Deu tudo certo lá, eu criei um Inside Bar, perceba que ele pintou de azul para mim exatamente o Inside Bar. Ó. Perceba nesse exemplo aqui que esse candle, que é o candle 0 que a gente está vendo, ó, tem a sua máxima, que é essa máxima desse candle aqui, do paviozinho do candle, é menor do que a máxima anterior. Vamos pegar o código aqui, ó, ele permite a gente fazer isso. Olha lá, a high de 0, que é essa high aqui, é menor do que a high de 1, que é essa high aqui. E também a low, vamos puxar aqui para a lateral, ó. A low de 0, ou seja, essa low aqui, a mínima, é maior do que essa low anterior, ó, a low de 1. Então, ele forma para a gente um Inside Bar. Você perceba que é muito simples e é algo muito lógico. Vamos voltar para o código aqui para a gente continuar e já já a gente parte aqui para a execução disso. A gente vai ver isso mais para frente, mas eu tenho coisas para mostrar ainda. Não necessariamente essa condicional que eu criei aqui de pintar a barra é necessário para o nosso robô, mas é simplesmente para facilitar a nossa leitura aqui na aula, tá? Então, de novo, if, que vem do inglês se o sinal, ou seja, se isso for verdadeiro ou falso, paint bar de azul. Para pintar algo, a gente simplesmente chama essa função que já é nativa do Profit, ó, paint bar, abre parênteses, coloca um CL na frente e depois colocamos a cor, ou seja, CL blue, que significa azul. A gente podia colocar CL red, CL yellow e por aí vai. Então, if sinal, então, paint bar CL blue. Esse aqui, essa função then, significa então. E então vamos ler, mas vamos ler isso aqui de novo. Ó. Se sinal for verdadeiro ou falso, então pinte a barra de azul. Simples assim, tá? Vamos partir agora para a próxima linha, que é a que a gente vai definir ali as nossas entradas. E primeiro, como nós estamos falando de day trade, a gente precisa trabalhar dentro de uma janela de operação. O day trade começa e termina dentro do mesmo dia. Para isso, toda a nossa condição de compra vai ter que estar, antes de tudo, dentro dessa janela de operação. E para isso, eu criei aqui uma linha que eu vou te explicar agora, que diz o seguinte: se o tempo, ou seja, se a hora que ele pega a hora do Profit aqui, ó, essa que fica bem no cantinho rodando aqui, tá? Se a hora for maior do que 9h10, ou seja, 9h10 da manhã, eu sempre gosto de colocar esse horário, porque às vezes a gente tem no mercado um leilão um pouquinho mais estendido, dessa forma a gente consegue garantir que a gente entre na operação, né? Então a gente coloca lá, se o tempo for maior do que 9h10 e end, o tempo for menor do que 16, ou seja, 4 da tarde, então, begin. Aqui a gente criou outro begin dentro do corpo lá de begin principal. Ó. Esse é o principal e esse foi o que eu criei. Por quê? Todo o nosso código agora, as definições de entrada na operação, de novo, vai estar dentro dessa janela. Então, é por isso que a gente tem que colocar um begin, um end ali e escrever todo o nosso código ali dentro. Eu até deixei comentado aqui, ó, que essa linha define a janela de operações de day trade. E ó, todo esse código vai estar totalmente disponível para download lá no meu grupo VIP de Telegram. O link está aqui na descrição, é só entrar lá, você não paga nada. Consegue baixar isso aqui para estar acompanhando e estudando de perto isso daqui, caso você tenha alguma dúvida, tá? Então, depois de ter criado a nossa janela de operação, aberto um begin, vamos definir a nossa entrada, que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou voltar para o gráfico aqui para explicar para vocês, tá? Vou pedir para ele executar isso. Vamos voltar aqui para o gráfico, ó. Toda vez que a nossa barra for pintada de azul, ou seja, significa que a nossa operação foi aberta, o nosso Inside Bar se formou, na verdade. A operação ainda não foi aberta, mas o nosso Inside Bar se formou. Toda vez que isso acontecer, nós vamos, se for uma compra, nós vamos comprar na sua máxima e vamos vender, caso seja uma operação de venda, a sua mínima. E o nosso alvo vai ser o seguinte: quando a gente comprar, nós vamos pegar aqui, por exemplo, a gente vai estar comprado exatamente nessa máxima aqui. Nós vamos pegar o tamanho desse candle aqui, ou seja, pegar a sua máxima menos a sua mínima e projetar uma vez para cima. Então vamos supor que a sua máxima aqui fosse de 100 mil e a mínima de 99.800, ou seja, a gente teria uma amplitude de candle ali de 200 pontos, né? A máxima menos a mínima, e a gente faria exatamente isso. Compraria aqui na sua máxima e jogaria esses 200 pontos para cima. O nosso stop vai ser a mesma coisa. Nós vamos jogar
isso para baixo. Só que nesse caso o stop vai estar maior do que o nosso ganho, né? A gente vai estar comprado aqui em cima e projetar da mínima para baixo de novo esse candle para baixo. Então a gente vai ter no caso 400 pontos de stop e 200 pontos aqui de ganho nesse exemplo, tá? Mas lembrando que o nosso ganho e o nosso alvo se dá ali pela proporção de 1 para 2, que é exatamente isso que a gente criou na aula passada aqui, ó, o fator take e o fator stop de 1 para 2. Vamos entender então como é que a gente cria isso de uma maneira lógica. Primeiro de tudo, para a gente entrar numa operação, a gente não pode estar comprado em nada e nem vendido em nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar exatamente isso para o Profit. Ó. If, se não estamos comprados, ou seja, if not is bought, entre parênteses, essa é uma função do Profit. Ó. Veja que aqui a gente já está criando tudo condicionais. Se não comprado e não vendido, ou seja, if not is bought and not is sold, e sinal, ou seja, se não estamos comprado nem vendido e acontecer um inside bar, e agora aqui vem algo a mais, tá? Tendência igual a 0 ou tendência igual a 1, ou seja, se aqui lá nos nossos parâmetros, quando a gente for operar o robô, a gente deixar 0 lá, lembra que ele vai operar comprado e vendido, e se a gente deixar somente 1, a gente vai operar compra. Então é por isso que a gente tem que deixar aqui já, quando for programar esse código, que se lá em cima tiver digitado 0 ou digitado 1, ele permite a gente comprar. Então foi exatamente isso que eu acabei de escrever. Então vamos recapitular tudo aqui. Se não estamos comprado, ou seja, if not is bought and not is sold, não estamos comprado nem vendido, e o sinal for verdadeiro, e também a tendência, o parâmetro de tendência for igual a 0 ou a 1, então vamos montar a nossa estrutura de compra. De novo, eu abro um beguinho, um end ali, e defino as novas variáveis. Vamos lá, eu criei aqui então 1, 2, 3, 4 variáveis. Essa buy stop não é uma variável, ela é uma função do próprio Profit. Então a primeira variável que a gente tem foi a que eu chamei de gatilho, ó. É uma variável do tipo float. Lembra que eu falei que nós vamos comprar na máxima do inside bar? Então a gente armazena dentro dela exatamente isso. Ó. O gatilho vai ser igual a high. A segunda variável que eu criei foi a variável tamanho, que vai dizer exatamente para a gente ali o tamanho daquele candle, daquele inside bar. Então a gente pega essa variável tamanho e armazena dentro dela uma operação matemática, né? O high menos o low. Ele vai fazer essa conta e armazenar dentro da variável tamanho. Agora vamos criar a variável stop, né, que a gente é muito importante. Dentro da variável stop, então a gente vai armazenar o gatilho, que vai ser exatamente onde a gente vai comprar, menos o tamanho, que a gente já calculou aqui, que é a high menos a low, vezes o fator do stop, que é esse fator aqui em cima. Então ele vai fazer exatamente aquilo que eu mostrei agora há pouco no gráfico, vai fazer aquele ponto, pegar o gatilho menos o tamanho multiplicado por 2. Ele vai fazer então aquele tamanho e multiplicar para baixo, porque eu fiz menos e não mais. Já o take é obviamente ao contrário, é o gatilho, só que agora mais o tamanho vezes o fator do take. Ele vai pegar o gatilho, pegar o tamanho, multiplicar para cima com base no fator de take. Então a gente pede para ele criar a nossa ordem. O buy stop aqui é um tipo de ordem. Lembra na aula passada que eu falei que temos 3 tipos de ordem no mercado? A ordem stop, a limitada e a mercado. Não necessariamente esse buy stop significa que é uma ordem que vai estopar a gente. É uma ordem, na verdade, que a gente está colocando ali do tipo stop, que é aquela que a gente está programando para ser lançada no mercado. Então, a gente abre essa função do Profit, o buy stop. Então, o buy stop abre gatilho, vírgula, gatilho mais offset de entrada. Então, a gente vai somar ao nosso ponto de entrada lá na máxima, aquele offset de entrada que a gente definiu lá nos parâmetros. Vamos somar mais 10 pontos a isso, para a gente não ter o risco de pular essa ordem aí, tá? A gente vai lá, ponto e vírgula, e fecha esse bloco de begin. O nosso sistema de compra está montado. Então o gatilho de venda é exatamente a mesma coisa, só que agora ele é invertido, né? Tem os seus sinais invertidos. Então a gente precisa dizer de novo que se não estamos comprado, não estamos vendido, e o sinal for verdadeiro e a tendência for igual a 0 ou a 2 agora, né? Lembra lá que o 2 só vende, ele vai abrir para a gente ali a nossa operação de venda. A gente abre de novo um begin, só que agora na variável gatilho a gente armazena a low, né? Nós vamos vender na mínima daquele inside bar. O tamanho continua igual,
a high menos a low, e o nosso stop vai ser agora o gatilho, que vai ser o nosso ponto de venda, mais o tamanho vezes o fator de stop. Quando a gente está vendido, o nosso stop fica para cima do nosso preço de entrada. Quando nós estamos comprado, o nosso stop fica para baixo do preço de entrada. Então, é por isso que agora aqui eu estou fazendo mais, porque eu quero um preço maior daquele preço que a gente entrou no stop, né? E o take vai ser exatamente o contrário, o gatilho menos o tamanho vezes o fator de take, e chamo a ordem de venda, que é exatamente essa daqui, ó, sell short stop, ou seja, uma ordem para lançar ali de venda naquele parâmetro que a gente definiu, que é o gatilho. A gente coloca de novo, abre parênteses, gatilho, vírgula, gatilho menos o offset de entrada, que é esses 10 pontos aqui. A gente dá um end, fecha esse begin, dá mais um end para fechar o begin aqui da janela de operação e dá um end para fechar o begin principal. Então nessa aula a gente já montou toda a estrutura de compra e só falta a gente definir as nossas saídas, né? O nosso alvo e o nosso stop, como que a gente vai traduzir isso aqui para o sistema entender. E é isso que eu quero te mostrar na próxima aula. Então se você gostou dessa aula, já deixe seu comentário aqui embaixo para eu entender se eu devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like e caso não seja um inscrito, se inscrever no canal. Porque se inscrevendo por aqui você não perde nada desse tipo de conteúdo e aprende cada vez mais a como ganhar dinheiro no mercado. E eu vou ficando por aqui e encontro você no próximo vídeo. Um abraço!